Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num universo que está por trás de tudo nas cidades do futuro. E não estou falando de concreto, nem de aço. Estou falando de uma coisa muito, mas muito menor, mais rápida e, nossa, incrivelmente poderosa. Vamos juntos decifrar a linguagem secreta da eficiência. Sabe, quando a gente imagina uma cidade inteligente, vem à mente coisas grandiosas, né? Trânsito que flui, serviços que funcionam, mas para essa visão sair do papel, a gente precisa olhar com uma lupa. A otimização tem que acontecer lá no nível mais fundamental, no detalhe mais microscópico mesmo. E aqui está um motivo bem claro. Pensem na iluminação pública. Estudos mostram que os postes de luz podem ser responsáveis por cerca de 60% de toda a energia elétrica de uma cidade. 60% é um número gigante, que praticamente grita para a gente: precisamos ser mais eficientes. E para ontem. Então, como a gente encara esse desafio? A resposta está na infraestrutura inteligente. E é aqui que a nossa jornada do macro para o micro começa, focando em um único elemento que, sozinho, tem o poder de revolucionar como a gente gerencia a energia urbana. E o herói da nossa história é ele, o poste inteligente. Mas olha, não é só uma lâmpada, tá? É um verdadeiro centro de tecnologia. Ele tem sensores para detectar movimento, controladores para ajustar a luz, atuadores para executar comandos e, claro, comunicação sem fio para se conectar com toda a cidade. Ok, agora a gente vai mais fundo ainda. Para esse poste inteligente funcionar com eficiência máxima, o software precisa falar a língua nativa do hardware, a linguagem mais básica da computação, o famoso código binário. E a palavra-chave dessa língua é o bit. Sabe, aquela menor unidade de informação possível, um simples 0 ou 1, é mexendo nesses bits, um por um, diretamente, que a gente consegue o controle mais rápido e preciso sobre o hardware. A gente elimina os intermediários e libera a performance total. Para manipular esses bits, a gente usa umas ferramentas lógicas. A primeira é o operador AND. Pensem nele como se fosse um filtro, uma peneira. Ele é perfeito para checar o estado de um sensor. A gente usa uma máscara de bit e pergunta: e aí, o sensor de presença está ativo? O AND ignora todo o resto e dá a resposta na hora. Depois, a gente tem o operador OR. Se o AND serve para verificar, o OR serve para agir. Ele é o nosso botão de ligar. A gente quer acender a lâmpada? Usa o OR para mudar o bit certo para ligado, sem bagunçar mais nada. Simples assim, direto ao ponto. E agora, o mais interessante, o XOR ou exclusivo. Ele é o interruptor perfeito. A mágica dele é que ele inverte um estado. Se o bit está em 0, ele vira 1. Se está em 1, vira 0. Isso é ideal para tarefas como, sei lá, trancar e destrancar uma fechadura com um comando só. Mas por que se dá a todo esse trabalho? Por que ir tão a fundo? A resposta é uma só: velocidade. Um comando de alto nível, daqueles que a gente usa em prototipagem, pode levar dezenas de ciclos de um processador para fazer uma coisinha simples. Já uma operação bitwise faz a mesma coisa em um único ciclo. O ganho de eficiência é absurdo. Aqui a gente tem um resumo visual das nossas ferramentas. O AND para isolar, o OR para ativar, o XOR para alternar e o NOT para inverter. Essa é a caixinha de ferramentas básica para controlar hardware com alta performance. Certo, a teoria está entendida. Agora, vamos juntar as peças e ver como esses operadores realmente trabalham na prática lá dentro do nosso poste inteligente. Olha só que legal como a coisa flui. Primeiro, o sistema usa o OND para ver se o bit do sensor de movimento mudou para ativo. Se mudou, ele usa o OR para ligar o bit que controla a lâmpada. E na hora de mandar o status pela rede, ele usa outras operações, como Shift e OR de novo para juntar um monte de informações num pacotinho de dados bem pequeno. E essa compactação de dados é absolutamente crucial, principalmente no mundo da internet das coisas, a IoT. Em redes de baixa potência e longo alcance, que a gente chama de LPWAN, cada byte que você manda para o ar gasta uma energia valiosa da bateria. Ou seja, desperdiçar dados é literalmente jogar energia fora. Essa tabela aqui, nossa, ela deixa o problema bem claro. Se a gente mandar informações de status num formato de texto comum, como o JSON, pode gastar uns 40 bytes. Agora, usando operações bitwise para espremer esses mesmos 8 status diferentes em um único byte, o tamanho final é, bem, 1 byte. A diferença é simplesmente astronômica. Olhando o gráfico, o impacto fica ainda mais óbvio, né? Sair de 40 bytes para 1 byte não é uma melhoria pequena, não. É uma transformação completa na eficiência da comunicação.
Em números, isso dá uma redução de 97% no tamanho dos dados de status. Para o aparelho que funciona com bateria e precisa durar anos sem manutenção, essa economia não é só boa, ela é o que torna o projeto todo viável. Agora sim, vamos sair do micro de novo e voltar para a visão geral. Como é que essa eficiência de um único aparelhinho impacta a cidade inteira? É aqui que entra o efeito multiplicador. Aquela pequena economia de bytes e de ciclos do processador em um post, quando você multiplica por dezenas de milhares de postes na cidade, vira uma economia gigantesca de energia, de banda de internet e de custos de operação. E o resultado final disso tudo? Bom, os estudos mostram que sistemas de iluminação inteligentes assim, construídos com base nesses princípios, podem economizar até 80% de energia em comparação com os sistemas antigos. 80%! Os benefícios são reais, a gente sente no dia a dia. Menos consumo de energia, contas mais baixas para todo mundo, menos poluição luminosa, que faz mal para os ecossistemas, e ruas mais seguras e agradáveis. E pensar que tudo isso começa com o controle de um único bit. Toda essa nossa análise pode ser resumida perfeitamente nessa ideia. Controlar os bits diretamente não é um truque de programação das antigas. É um requisito fundamental para a gente construir os sistemas eficientes e sustentáveis que as nossas cidades inteligentes precisam. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no final, né? Se a otimização de um único bit pode ter um impacto tão gigante na infraestrutura de uma cidade, que outras eficiências invisíveis, escondidas lá na linguagem do hardware, já estão moldando o nosso futuro agora mesmo? A resposta, como a gente viu, está nos detalhes. Muito obrigado por acompanhar esta análise com a gente